E aí, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Javier, bem-vindo ao canal Pequeno Jovem. Bom, queria começar agradecendo aos 18 mil inscritos que a gente conseguiu alcançar semana passada. Muito obrigado. E bom, coloca a intro e vamos direto para o vídeo. Vai! E hoje, com Verdades Ocultas 2, vamos falar sobre as sociedades secretas. Bom, as sociedades secretas existem há séculos, assim como a suspeita de suas atividades. E hoje eu vou apresentar para vocês as maiores sociedades secretas da história, e aqui pode ser a mais perigosa de todos os tempos. Vamos começando pelo Clube do Inferno. Fundado no século XVIII, o Clube do Inferno contava com alguns dos membros mais célebres da alta sociedade britânica. Na superfície, era apenas mais um clube de elite. Mas a portas fechadas, os participantes realizariam orgias, rituais pagãos e sacrifícios a deuses estranhos. O membro mais famoso do clube foi também o mais surpreendente. Ninguém menos do que Benjamin Franklin, um cientista de renome e figura crucial na luta pela independência americana. Mas um dos fundadores dos Estados Unidos possuía um lado obscuro? Recentemente, evidências de um Benjamin Franklin bem diferente foram encontradas embaixo de sua casa em Londres. Um fêmur humano. A escavação acabaria revelando os restos mortais de 4 adultos e 6 crianças. A análise forense concluiu que os corpos datavam da época em que a casa pertencia a Franklin. De acordo com o jornal Sunday Times, os corpos tinham sinais de dissecção proposital. Eles foram sacrifícios humanos de uma sociedade secreta, cujos membros eram regidos pelas próprias leis. Agora uma ordem religiosa com rituais totalmente bizarros. Com vocês, a Opus Dei. A Opus Dei, fundada na Espanha em 1928. Esta ordem católica nos diz que uma vida comum é o caminho para a bênção aos olhos de Deus. Mas, na prática, a Opus Dei não tem nada de comum. Eles praticam um ritual sangrento e bizarro, conhecido como a mortificação da carne, no qual membros se autoflagelam em um ato de expiação dos pecados. Mas que tipo de ordem exigiria um sacrifício como este? E a Opus Dei já infligiu tal violência sobre os outros? 18 de junho de 1982. Ponte de Blackfriars, em Londres. Roberto Calvi, conhecido como Banqueiro de Deus, é encontrado morto, enforcado na estrutura da ponte. Calvi era o presidente de um dos maiores bancos da Itália, muito próximo ao Vaticano e à Opus Dei. A morte de Calvi foi considerada um suicídio, mas apenas 2 meses depois, seu banco quebrou, com uma dívida de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. A Opus Dei levou o banco à falência como um aviso a seus desafetos? Estaria a Opus Dei planejando expandir seu poder e disposta a romper qualquer limite para conseguir o que quer? A Opus Dei é uma ordem construída sobre rituais bizarros. Caveira e Ossos. Fundada em 1832, sua lista do passado e do presente é um verdadeiro quem é quem dos poderosos dos Estados Unidos. Caveira e Ossos, de banqueiros e milionários a congressistas, senadores e presidentes, como George Bush e seu filho George W. Bush. A fraternidade se reúne na tumba, uma estrutura em forma de cripta que teria um enorme pentagrama gravado em uma de suas paredes de pedra. De acordo com o New York Times, dentro da tumba, os membros da Caveira e Ossos podem ter exposto o crânio real do famoso guerreiro Apache Jerônimo. Este ambiente estranho ajudou a moldar a mente de alguns dos homens mais influentes da história americana. Talvez de forma mais contundente no caso de Harry Stinson, secretário de guerra dos presidentes Roosevelt e Truman. Stinson conduziu os Estados Unidos ao longo da sangrenta Segunda Guerra Mundial. Ele foi o arquiteto do Projeto Manhattan, que criou as primeiras armas atômicas do mundo utilizadas em Hiroshima e Nagasaki.
Caveira e Ossos produzirá outro secretário da Defesa ou presidente? Um homem que determinará o destino do mundo? E eles continuam influenciando a corrida armamentista nuclear moderna? O Clube Bilderberg. Essa organização incrivelmente de políticos e investidores se reúne anualmente. Ao longo dos anos, sua lista de membros incluiu o rei Juan Carlos da Espanha, o secretário de Estado americano Henry Kissinger, o primeiro-ministro britânico Tony Blair e a presidente alemã Angela Merkel. A primeira reunião ocorreu em maio de 1954 e seu objetivo era claro: estender a influência política e econômica dos Estados Unidos e da Europa a todo o mundo. O grupo Bilderberg alega estar trabalhando pelo bem de todo o planeta, mas se não deve ser temido, porque o grupo continua se reunindo a portas bem fechadas. Ele tem objetivos secretos? Especialistas em conspirações acreditam que, com a ajuda de grupos como a OTAN, a Organização Mundial do Comércio e o Fundo Monetário Internacional, o grupo Bilderberg está tentando construir uma nova ordem mundial que coloque o poder político e econômico permanentemente nas mãos do Ocidente. Os Cavaleiros Templários. Fundada na Idade Média, esses guerreiros de elite protegiam os cristãos rumo a Jerusalém. Os Cavaleiros Templários. Durante as cruzadas, eles massacraram milhares de muçulmanos inocentes em nome da religião. Para muitos especialistas, os Templários recuperaram a Arca da Aliança em Jerusalém e a levaram de volta à Europa. Para outros, eles encontraram o cálice sagrado, mas acabaram enfrentando o poder do Vaticano, que os acusou de heresia. Os Templários foram caçados e mortos por forças papais no início do século XIV. Hoje, seus descendentes são governados pela Ordem da Jarreteira, liderada por ninguém menos que o príncipe Charles, herdeiro do trono britânico. Poderia este lendário grupo de guerreiros se reerguer e exercer sua influência? Maçonaria. Essa organização cujos símbolos estão presentes de monumentos até o nosso dinheiro. Os maçons emergiram da Corporação de Ofício dos Pedreiros na Idade Média. No século XIV, eles já exerciam uma influência profunda sobre os governos da Europa e da América. Esta famosa pintura de George Washington, usando vestes maçônicas, ilustra a influência da ordem sobre os Estados Unidos na época da independência americana. Estima-se que dos 39 homens que assinaram a Constituição Americana, 13 eram maçons. 14 presidentes americanos foram maçons, incluindo Theodore Roosevelt, Harry Truman e Gerald Ford. Especialistas encontraram muitos elementos ocultos na cidade de Washington que sugerem a influência da maçonaria sobre os fundadores da democracia moderna. Hoje, existem maçons em todos os países da Terra. A maçonaria chegou até a Lua. Para os teóricos da conspiração, o famoso astronauta Buzz Aldrin levou uma bandeira maçônica na primeira viagem à Lua. Com tantos membros em posições de liderança, o que impediria os maçons de unir forças para assumir o poder ao redor do mundo? E agora, a mais esperada de todas, os Illuminati. Uma das quais pode ser a sociedade secreta mais perigosa de todas, fundada na Baviera em 1774 e que até hoje há registros de sua existência e seu poder pelo mundo. A organização, fundada pelo filósofo alemão Adam Weishaupt em 1774, pediu uma sociedade livre e com igualdade para todos. Mas era tudo uma cortina de fumaça. Na verdade, a organização tramava a destruição de todos os governos e religiões a ser conquistada através da divisão das massas em campos políticos, sociais e econômicos opostos, como os que existem ao redor do mundo hoje. Uma vez separados, os Illuminati instigariam lutas entre estes grupos, fazendo com que todos se enfraquecessem. Então, eles interviriam para assumir o poder discretamente. Acredita-se que os Illuminati utilizaram este método de dividir para conquistar como estopim para a Revolução Francesa. Ninguém sabe se os Illuminati foram extintos, mas vestígios de sua influência podem ser encontrados em incontáveis conflitos ao longo dos últimos 200 anos.
E as sementes da revolta foram plantadas para deflagrar um assustador colapso econômico e social. A nota de $1 contém imagens ocultistas associadas aos Illuminati. Hoje, o olho que tudo vê é encarado como um símbolo do domínio da maioria pela vontade de poucos. Sociedades secretas podem estar controlando todos os aspectos da vida no planeta, o que levanta a questão: a sua vida é realmente sua? Bom, jovem, se você acredita ou não, isso vai de você, mas semana que vem tem Verdades Ocultas parte 3 e com as maiores conspirações de todos os tempos. Extraterrestres caminham entre nós? O homem realmente pisou na Lua? O governo opera armas ultra-secretas e legais debaixo do nosso nariz? Falar que quase todas as imagens foram retiradas do documentário da Discovery Channel e também que você pode seguir a gente nas redes sociais, @pequeno_jovem no Twitter, Facebook do canal é facebook.com/pequenojovem, Instagram ou pequenojovem e meu Snap é Rádio Arliente. Não esqueça de visitar nosso segundo canal, que lá tem vlogs, mais de humor, Capivara Biônica, o nosso segundo canal, Capivara Biônica, beleza? Ative as notificações do canal, se inscreva porque direto eu faço live, você pode interagir com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso segundo canal, Capivara Biônica. E é isso, jovem. Muito obrigado por sua audiência e companhia. Fiquem com o Papai do Céu, meus queridos, e até a próxima. Tchau.